Algumas pessoas já nascem carregando uma ferida. Não na pele, mas em um lugar mais profundo, onde nenhum médico consegue chegar. Vera Calloway entendia isso melhor do que ninguém. Aos 27 anos, ela havia perdido a mãe. Há muito tempo fora abandonada pelo pai. E sobreviveu a um casamento que deixou uma cicatriz. Não no corpo, mas na forma como ela olhava para as outras pessoas. Sempre observando, sempre medindo a distância mais segura. Ela trabalhava no turno da noite como bartender no Meridian, um hotel em Chicago cujo luxo só era igualado pelos segredos que escondia. Ela servia bebidas para pessoas que nunca teria permissão para se tornar. Ela sorria com a boca, enquanto seus olhos nunca paravam de observar. Não era uma carreira, era uma forma de sobreviver. Mas eis o que ninguém te ensina sobre pessoas como a Vera. Quando você se acostuma com a perda, você não hesita mais. Você não calcula o risco, não pesa o ganho contra o custo, porque para calcular, você precisa ter algo a perder. E Vera não tinha isso há muito tempo. Naquela noite, no Meridian, um homem idoso sentou-se sozinho no bar. Ele pediu um uísque puro e perguntou sobre um coquetel que sua falecida esposa costumava pedir. Ele não sabia que estava sentado na linha de fogo. Ele era apenas um homem idoso tentando lembrar o sabor de algo que já não existia. E Vera, por razões que não conseguia explicar nem para si mesma, olhou para ele e viu tudo o que sempre desejou ter. Quando a bala saiu do cano, Vera não pensou. Ela não calculou. Ela simplesmente se levantou e se tornou a barreira. A bala atravessou seu ombro direito. E no momento em que caiu, no meio do caos e das luzes fortes e ofuscantes do hotel, ela ainda não sabia. Não sabia que o homem idoso que acabara de proteger era o pai de Reed Ashford, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. O homem de 37 anos que construiu seus muros tão altos que se esqueceu que um dia teve uma porta. O homem que, a partir daquela noite, não conseguiria mais olhá-la como uma estranha, por mais que quisesse. O destino não pede sua permissão. Ele não bate a porta. Ele escolhe uma noite comum, uma mulher comum fazendo um trabalho comum. E muda tudo no espaço entre uma respiração e a seguinte. Esta é a história de Vera Calloway, a mulher que não tinha mais nada a perder. E por causa disso, a única que pode mudar tudo. Se esta história tocou em algo dentro de você, por favor, clique em gostei para apoiar o canal. Compartilhe com quem precisa ouvir uma história como esta hoje. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias. O telefone de Reed vibrou às 11h14 da noite. Brett disse apenas 4 palavras. Senhor Charles, o Meridian. Nada mais foi necessário. Reed já estava de pé antes mesmo da chamada terminar. Ele não correu. Um homem como Reed Ashford não corre. Mas as pessoas que estavam no corredor do prédio naquela noite se lembrariam pelo resto de suas vidas. A maneira como ele passou por elas, como um sistema de baixa pressão tropical deslizando por uma sala, sugando o ar de tudo em seu caminho. O carro preto saiu da garagem em menos de 2 minutos. Chicago à noite passava pelas janelas como uma pintura borrada que Reed nem sequer via. Ele olhava para frente com o maxilar travado. Sua mão direita estava pousada sobre a coxa, da maneira que aqueles que o conheciam entendiam como o sinal mais perigoso. Não quando ele estava com raiva, mas quando estava perfeitamente calmo. O Meridian apareceu depois da curva. Luzes azuis e vermelhas da polícia piscavam na rua molhada. Reed saiu do carro antes mesmo que o motorista desligasse o motor. A cena ainda mantinha todo o seu caos. Hóspedes do hotel se aglomeravam do lado de fora, com rostos pálidos e lábios trêmulos. Alguns deles ainda seguravam taças de champanhe. Não tiveram tempo de pousá-las. A equipe de segurança do hotel bloqueava a entrada com a expressão de homens que perceberam que estavam parando a pessoa errada. Eles viram Reed e se afastaram sem precisar de ordem. O bar ainda estava iluminado. A polícia havia estendido a fita amarela, mas não tinha isolado completamente o local. Alguém havia ligado para a pessoa certa, então tudo desacelerou o suficiente para ser controlado. Reed passou por cima da fita sem olhar para baixo. A primeira coisa que ele viu foi seu pai, sentado em uma cadeira perto do bar. As costas retas, as mãos nos joelhos. Ele olhava para frente com a expressão de um homem que acabou de passar por algo que ainda não sabe como processar. Charles Ashford não estava ferido. Essa foi a única coisa que permitiu a Reed respirar. Então ele olhou para o chão. Ela estava deitada a menos de 2 metros do bar.
Seu uniforme branco de bartender, do tipo de tecido barato que hotéis de médio porte ainda usavam, estava encharcado de um vermelho escuro no ombro direito. A mancha se espalhava na forma irregular de algo que ninguém podia controlar. Um paramédico estava inclinado sobre ela, com as mãos se movendo rápida e habilmente. O rosto dela estava virado para o lado. Cabelos castanhos escuros se espalhavam pelo carpete. Ela ainda estava respirando. Reed confirmou isso em 3 segundos. Era tudo o que ele precisava saber naquele momento. Ele olhou para Brett, que apareceu ao seu lado como uma sombra. O nome do assassino, a identidade, quem o contratou, quem sabia. Brett começou seu relatório em voz baixa. Reed ouvia enquanto seus olhos não deixavam a mulher no chão. Ela não era guarda-costas, não era da segurança, não tinha arma, não tinha nenhuma razão prática para fazer o que acabara de fazer. Isso era o que Reed não conseguia entender. E o que ele não conseguia entender era o que ele não conseguia deixar para lá. Ele se virou para Brett e disse: "Leve-a, médico particular, não o hospital." Brett assentiu. Ninguém perguntou por quê. No mundo de Reed Ashford, uma ordem não precisava de explicação. Apenas precisava ser executada. Ele caminhou até seu pai. Charles ergueu o olhar quando o filho se aproximou. Seu rosto estava calmo, da maneira que só um homem que viveu o suficiente pode estar calmo. Não porque não estivesse com medo, mas porque já havia passado da idade de demonstrá-lo. Reed olhou para o pai, depois para a mulher sendo colocada na maca e levada para fora. Quem é ela? Era a pergunta de um homem fazendo um inventário dos danos, não a pergunta de um homem sentindo gratidão. Charles não respondeu imediatamente. Ele olhou para o filho da maneira que Reed conhecia desde a infância. Um olhar que não julgava, mas não deixava nada passar. O olhar de um homem esperando por algo que ele sabia que viria, quer seu filho quisesse ou não. Então ele disse apenas: "Ela trabalha aqui." Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum relato do que havia acontecido. Mas os olhos de Charles Ashford diziam o que ele não colocou em palavras. Que a mulher sendo retirada daquela sala não era uma variável. Não era um risco. Não era uma ameaça a ser controlada. Que naquela noite algo havia acontecido. Algo que Reed, com todo o seu poder e todo o seu cálculo, ainda não tinha palavras para nomear. Vera acordou, e a primeira coisa que notou não foi a dor. Embora a dor em seu ombro direito ainda estivesse lá, surda e certa, como um lembrete desnecessário, a primeira coisa que ela notou foi uma quietude absoluta. Não era o silêncio comum de um quarto vazio. Era um silêncio projetado, denso, à prova de som e controlado até o menor detalhe, como tudo o mais naquele quarto. O teto era tão alto que a luz fraca pendurada no centro parecia uma estrela perdida. As paredes brancas não tinham um único grão de poeira. Os lençóis eram tão macios que Vera ficou imóvel por um momento, apenas para ter certeza de que não estava sonhando. E então ela percebeu que se isso fosse um sonho, era frio e real demais para pertencer a ela. Ela se sentou lentamente, apoiando-se com a mão esquerda no colchão. Seu ombro direito havia sido enfaixado profissionalmente, apertado o suficiente, mas não demais. Alguém havia tirado seu uniforme de bartender e a vestido com uma roupa de paciente cinza claro, que ainda parecia mais cara do que qualquer coisa que ela tinha em seu armário em casa. Ela olhou ao redor do quarto e precisou de exatamente 3 segundos para entender que não estava em um hospital, não estava em uma delegacia de polícia e definitivamente não estava no apartamento alugado na Zona Sul, onde as sirenes ainda ecoavam pela sua janela todas as noites. Ela estava em um lugar onde as pessoas tinham dinheiro para comprar silêncio, no sentido literal. A porta se abriu antes que ela pudesse sequer se levantar. Reed Ashford entrou sem bater, sem avisar, sem um único sinal de que acreditava precisar fazer qualquer uma dessas coisas. Ele usava um terno preto, sem uma única ruga, embora fosse o meio da noite ou o início da manhã. Vera não sabia que horas eram, e não havia nada naquele quarto que pudesse lhe dizer. Ele parou no meio do quarto e olhou para ela com os olhos de alguém avaliando um problema que precisava ser resolvido, não olhando para uma pessoa que acabara de se ferir. Sem saudação, sem uma frase educada de abertura. Ele simplesmente disse: "Quem te enviou?" Vera olhou para ele. Seu ombro doía, sua cabeça doía,
e o homem parado na sua frente a interrogava como se ela fosse suspeita em um caso do qual ela nem sabia que estava na lista. Ela expirou. Ninguém me enviou. Os olhos dele não mudaram. O que você quer? Eu quero saber se meu ombro vai ficar bem. O médico diz que vai cicatrizar. Para quem você trabalha? Vera o encarou por mais um segundo. Então ela disse não porque quisesse explicar, mas porque estava cansada demais para encontrar outra maneira de dizer. Eu trabalho no turno da noite do Meridian. $14 por hora. Você pode ligar para o meu gerente para confirmar, se quiser. Reed não ligou. Ele apenas continuou olhando para ela como um homem esperando pela resposta real. Um homem que decidiu de antemão que o que ela acabara de dizer não era a resposta. Por que você o protegeu? Essa era a pergunta que Vera havia feito a si mesma no breve espaço entre ver o cano da arma e tudo ficar preto. Ela não tinha uma resposta preparada porque não sabia que precisaria de uma. Ela disse a única coisa que era verdade. Porque ele me lembrou do pai que eu gostaria de ter tido. O quarto ficou em silêncio. Não o tipo de silêncio confortável. O tipo que acontece quando uma frase cai no ar e ninguém sabe o que fazer com ela. Reed olhou para ela e, pela primeira vez desde que entrou, seu olhar mudou. Não muito. Não o suficiente para chamar de emoção, mas o suficiente para Vera entender que sua resposta não se encaixava em nenhum roteiro que ele havia preparado para este interrogatório. Ele não disse mais nada. Apenas se virou, parou na porta o tempo suficiente para falar com alguém que estava no corredor. Brett, ela não sai deste andar. Então a porta se fechou e Vera ficou sozinha no quarto branco e frio, com a dor no ombro e a pergunta sem resposta sobre o que ela era ali. Na manhã seguinte, Brett apareceu pela primeira vez em uma função oficial. Não como um ajudante, não como um supervisor, apenas um homem mais velho sentado na cadeira do lado de fora do corredor, com uma xícara de café e um jornal. Presente o suficiente para Vera saber que ele estava lá, mas não tão presente a ponto de ela se sentir diretamente vigiada. Ela ficou na janela e olhou para Chicago do andar mais alto. A cidade se estendia abaixo como um mapa de vidas às quais ela não pertencia. Este quarto era 10 vezes maior que o lugar onde ela morava. Os lençóis eram mais macios do que qualquer coisa em que ela já havia dormido. O ar não cheirava a mofo de paredes velhas ou ao barulho dos canos de água todas as manhãs. E Vera Calloway, uma mulher de 27 anos que aprendeu a dormir em qualquer condição, estava em meio a todo aquele luxo e não se sentia nem um pouco melhor. Charles Ashford bateu na porta de Vera na tarde do segundo dia. Quando a luz do sol de Chicago começou a se inclinar para o dourado pálido do outono, ele trouxe um livro de capa dura azul escura. Sem flores, sem frutas. Nenhuma das coisas que as pessoas geralmente levam quando visitam alguém doente. Ele colocou o livro na mesa ao lado da cama e sentou-se na cadeira perto da janela, como se estivesse acostumado a sentar-se ali há muito tempo. Eu não sabia o que deveria trazer, disse ele sem soar apologético. Você não precisa de flores. Um livro pode pelo menos ser útil, ou inútil de uma maneira mais gentil. Vera olhou para o livro. Era uma coleção de ensaios de um escritor inglês que ela lera uma vez durante seu primeiro ano de faculdade, na época em que ainda acreditava que se tornaria médica e que a vida se desenrolaria exatamente de acordo com o plano. Ela não sabia como ele havia encontrado informações suficientes para escolher aquele livro exato, e decidiu não perguntar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, da maneira que duas pessoas ficam quando não estão acostumadas uma com a outra, mas também não são mais completamente estranhas depois da noite no Meridian. Então Vera olhou para as próprias mãos e perguntou. Não exatamente porque queria saber, mas porque era a única pergunta em que conseguia pensar. Aquele coquetel que você me pediu naquela noite. Eu não acertei de primeira. O que tinha no sabor que a fazia gostar tanto? Charles ficou quieto por um breve instante. Tempo suficiente para Vera perceber que havia tocado em algo mais real do que qualquer um deles havia se preparado. Então ele disse, bourbon, um pouco de mel e algumas gotas de bitter de laranja, mas menos do que a receita padrão. Ela dizia que a receita padrão era perfeita demais, e qualquer coisa perfeita demais não tem alma. Vera assentiu lentamente. É por isso que eu errei da primeira vez. Eu segui a receita. Charles olhou para ela com os olhos de um homem que acabara de ouvir algo que trouxe de volta o que ele havia perdido há muito tempo.
E o sorriso que apareceu em seu rosto não era um sorriso social, era algo mais verdadeiro, mais antigo, de algum lugar mais profundo. Eles conversaram um pouco mais, não muito, não planejado. Charles falou sobre sua esposa da maneira que um homem faz quando contou a história dentro de sua própria cabeça tantas vezes que ela não dói mais de forma aguda. Apenas parecia pesada e familiar. Vera ouviu sem interromper, sem demonstrar pena. Ela apenas ouviu da maneira que poucas pessoas sabem fazer. Então, sem nenhuma transição clara, Charles falou sobre Reed. Não da maneira que um pai fala sobre seu filho com orgulho. Sua voz ficou mais baixa, mais lenta, carregando o peso de algo que fora mantido em silêncio por muito tempo. Eu o puxei para este mundo. Quando a mãe dele morreu, ele tinha 15 anos. E eu não sabia o que mais fazer, exceto fazer o que eu já sabia fazer. Este mundo era o que eu entendia. Pensei que se eu o ensinasse a sobreviver nele, ele estaria seguro. Ele parou. Ele nunca me disse que eu estava errado, mas eu sei que estava. Vera olhou para o homem idoso sentado à sua frente, com as mãos entrelaçadas nos joelhos, seu rosto o de alguém que viveu o suficiente para ver as consequências de decisões que tomou há 20 anos. E ela percebeu que este homem não viera aqui porque se sentia obrigado à pessoa que salvara sua vida. Ele viera porque estava tentando fazer algo que não sabia como nomear, tentando redimir algo com o filho que ele puxara para a escuridão antes que o menino tivesse idade suficiente para escolher. Sendo gentil com a mulher cuja gentileza havia lembrado a Reed que tal coisa ainda existia no mundo. Na terceira noite, na cobertura, Vera ficou olhando para o teto e não conseguiu dormir. Não por causa da dor, a medicação havia cuidado disso bem o suficiente. Não por causa do barulho. Este quarto era tão à prova de som que Chicago lá fora poderia muito bem não existir. Mas porque a conversa com Charles naquela tarde havia puxado um fio de um lugar que Vera tentara não tocar há muito tempo, e agora aquele fio continuava a se desfazer no escuro. Charles disse que percebeu que estava errado, mas não sabia como consertar. Essa frase mexeu com algo em Vera que ela não queria olhar. Algo com a forma de um pequeno apartamento no lado leste, 5 anos atrás. E o nome de um homem que ela levou 2 anos para apagar de tudo, exceto da memória. Derek não era o tipo de homem que entrava e mostrava imediatamente quem era. Isso foi o que Vera demorou muito tempo para aceitar, que o perigo real nunca chega usando seu próprio rosto. A primeira vez que ela conheceu Derek foi na cafeteria perto da faculdade de medicina. Vera estava estudando sozinha com uma pilha de materiais de anatomia e a expressão de alguém que não dormia o suficiente há 3 noites seguidas. Ele se sentou na mesa ao lado da dela, olhou e perguntou: "Qual parte você está estudando que é a mais difícil?" Não era uma cantada. Não era o tipo de pergunta que um homem faz para impressionar. Apenas a pergunta certa, feita no momento certo, no tom de alguém que genuinamente queria a resposta. Vera, que estava acostumada a não lhe perguntarem nada, respondeu. E Derek ouviu de uma maneira que poucas pessoas sabem ouvir, sem olhar ao redor, sem esperar sua vez de falar, apenas olhando diretamente para ela, como se suas palavras fossem a coisa mais importante na sala. Ela se sentiu vista pela primeira vez na vida, e esse sentimento foi forte o suficiente para que ela não percebesse que ser vista e ser observada são 2 coisas completamente diferentes. Derek sabia como fazer as perguntas certas, sempre. Ele sabia quando ficar em silêncio. Ele sabia como aparecer quando ela precisava dele e se afastar quando ela queria espaço. Apenas o suficiente para fazê-la pensar que ele a entendia. Levou quase 1 ano para Vera começar a notar que nada daquilo era instinto. Nada daquilo era a harmonia natural entre 2 pessoas. Era uma habilidade afiada e aplicada de propósito. Da mesma forma que um artesão usa a ferramenta certa para o trabalho certo. E a habilidade sempre tem um objetivo. Quando esse objetivo foi alcançado, quando Vera confiou nele o suficiente para parar de manter distância, tudo mudou com a lentidão e certeza com que a água desgasta pedra. De modo que, quando ela entendeu, já estava fundo demais para saber o caminho de volta. Ela estava deitada na escuridão da cobertura e levou a mão direita ao pulso esquerdo, seus dedos encontrando a cicatriz tênue que a luz do dia mal conseguia captar. A única prova que restou em sua pele de 2 anos, confiando na pessoa errada. Ela não a tocava porque doía.
Ela a tocava porque era como se lembrava de que a habilidade disfarçada de sinceridade é a coisa mais perigosa do mundo. Mais perigosa que a boca de uma arma, porque não te fere de uma só vez. Ela te fere devagar, profundamente, e no lugar exato que torna mais difícil perceber o momento em que você começa a sangrar. Na quinta noite, Vera acordou quase às 2 da manhã, porque a dor em seu ombro começou a ultrapassar o que a medicação conseguia controlar enquanto ela dormia. Ela se sentou, vestiu a jaqueta fina que estava sobre a cadeira e saiu. Não porque tivesse um propósito claro, mas porque o quarto branco e silencioso de repente pareceu pequeno demais para tudo que passava por sua mente. O corredor era longo e iluminado apenas o suficiente. Brett não estava em sua cadeira habitual. O turno da noite havia sido entregue a outra pessoa. Vera caminhou em direção à cozinha porque era a única direção que conhecia naquela vasta cobertura. Depois de 5 dias, isso ainda não parecia tempo suficiente para chamar de familiar. As luzes da cozinha estavam acesas. Reed estava perto da janela, um copo de uísque na mão, intocado, olhando para o céu noturno de Chicago com a expressão de um homem que estava daquela maneira há tanto tempo que não estava realmente vendo mais nada. Ele não se virou quando Vera entrou, mas seus ombros se moveram o suficiente para mostrar que ele sabia que ela estava lá. Vera ficou do outro lado da cozinha, serviu-se de um copo de água, bebeu devagar e não disse nada. O silêncio entre eles não era confortável, mas também não era hostil. Era simplesmente o espaço vazio entre duas pessoas que ainda não haviam encontrado uma linguagem em comum. Do lado de fora da janela, Chicago se iluminava em pequenos pontos contra as perguntas escuras sem respostas. Vera não tinha intenção de dizer nada, mas o observou ali, com uma bebida que não estava bebendo. Sua postura ainda rígida e impecável como seu terno, mesmo nas profundezas da noite. E ela perguntou antes que pudesse decidir se deveria: "Você nunca se cansa de ter que ser sempre a pessoa mais assustadora da sala?" Reed se virou para olhá-la. Não o olhar interrogador de antes. Não o olhar calculista. Apenas olhando. Da maneira que alguém olha quando ouve uma frase para a qual não preparou defesas, porque nunca esperou que fosse perguntada tão diretamente. 1 segundo se passou, depois 2. Vera não preencheu aquele espaço com explicações ou uma segunda pergunta. Ela apenas ficou parada e esperou, da maneira de alguém que aprendeu que o silêncio às vezes é a resposta mais honesta que uma pessoa pode dar. Reed abriu a boca, depois a fechou. Ele se virou para a janela novamente. Então ele pousou o uísque no balcão, com mais da metade ainda lá, e saiu da cozinha sem dizer uma palavra. Vera o observou ir e percebeu algo logo antes de ele virar as costas, no momento mais breve possível. Os ombros de Reed Ashford haviam mudado. Não uma grande mudança, não algo que você notaria sem prestar atenção, apenas o mais leve relaxamento, como se uma corda invisível, mantida tensa por muito tempo, tivesse afrouxado por um único instante antes que ele a puxasse com força novamente. Ela terminou sua água e voltou para seu quarto. Na manhã seguinte, quando abriu a porta, um jornal estava cuidadosamente dobrado no chão, bem em frente à soleira. Não a primeira página, não a seção de negócios ou política. Ele havia sido dobrado para revelar a página de artes, um artigo sobre uma exposição de arte em cartaz em uma galeria no centro de Chicago, com fotos de desenhos a carvão de paisagens urbanas. Não havia bilhete nem nome, apenas o jornal e o silêncio da pessoa que o deixara ali. Um silêncio completamente diferente do tipo frio de silêncio de 5 dias antes, carregando algo que Vera ainda não sabia como chamar, mas sentia em um lugar mais profundo que a razão. Cole Maddox apareceu na tarde do 7º dia. Vera estava sentada perto da janela com o caderno de desenho que pedira a Brett para comprar, desenhando o horizonte de Chicago com os traços desajeitados de alguém que não desenhava há muito tempo. Ele bateu com o ritmo constante de um homem que sabia que era bem-vindo. Entrou com um buquê de tulipas brancas, grande o suficiente para sinalizar preocupação, mas não tão grande a ponto de parecer que estava se esforçando demais. E sorriu de uma maneira que Vera reconheceu instantaneamente como calculada para parecer natural. Cole Maddox estava na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos bem penteados, um terno cinza escuro que lhe caía perfeitamente e olhos brilhantes e calorosos do tipo que faz as pessoas quererem confiar.
Ele colocou as flores na mesa, sentou-se na cadeira em frente a Vera e começou perguntando sobre sua saúde, no tom de alguém que realmente queria dar resposta. Vera manteve sua resposta breve. Cole continuou, perguntando sobre seu trabalho no Meridian, se ela precisava contatar alguém, como era sua vida antes daquela noite. Uma pergunta de cada vez, cada uma colocada na distância certa, sua voz gentil o suficiente, seu olhar preocupado o suficiente. E Vera ouvia com a superfície de si mesma, enquanto o resto dela começava a reconhecer algo tão familiar que a fazia se sentir quase enjoada. O ritmo foi o que ela notou primeiro. Não o conteúdo das perguntas, mas o ritmo delas. A maneira como eram feitas para soar como cuidado, mas na verdade estavam construindo uma imagem, coletando cada pequena informação sobre ela. O que ela sabia, o que ela tinha visto, quão próxima ela estava de Reed e Charles. Quando Cole colocou uma mão leve em seu ombro para sublinhar uma frase reconfortante no momento certo, com a pressão certa, ela sentiu a memória de Derek roçar a nuca dela como ar frio. Não era o mesmo homem, mas era a mesma habilidade. Ela continuou sentada ali, continuou respondendo, mas começou a dar menos do que Cole esperava. Quando ele perguntou como era estar ali, ela disse que estava tudo bem. Quando ele perguntou se ela queria contatar amigos, ela disse que não era necessário. Quando ele sorriu e deixou o silêncio pairar, da maneira que se destina a criar espaço para ela preencher, ela não o preencheu. Ela simplesmente olhou de volta para ele com os olhos calmos de alguém que não se sentia pressionada a acrescentar nada. Ela viu algo muito pequeno mudar nos olhos de Cole. Um ajuste rápido, quase invisível, de um homem percebendo que o roteiro não estava se desenrolando como ele havia planejado. Ele continuou sorrindo enquanto se levantava, proferiu algumas frases de encerramento que concluíram a visita suavemente, pegou sua jaqueta e saiu com a postura de um homem completamente satisfeito com a conversa que acabaram de ter. Mas Vera observou aquele sorriso até a porta se fechar e percebeu o que Cole não sabia. Ela percebeu que o sorriso que ele usava ao sair havia perdido um toque de sua naturalidade em comparação com o que ele trouxera. A parte que você só perde quando as coisas não saem como você calculou. Na manhã seguinte, quando Brett trouxe o café da manhã, Vera não perguntou imediatamente. Ela terminou de comer, bebeu toda a sua xícara de café e só então fez sua primeira pergunta, da maneira de alguém que aprendeu que informações importantes não chegam para pessoas que perguntam rápido demais. Ela perguntou sobre a organização Ashford, sobre sua história, sobre as pessoas que a construíram desde o início. Brett sentou-se em sua cadeira habitual, estudou-a por um momento com um olhar avaliador e então começou a falar, da maneira de um homem que decidiu que algumas informações não são secretas, são simplesmente história. Cole Maddox começou a trabalhar para a família Ashford 15 anos antes, na época em que Charles ainda detinha o poder, quando Reed estava apenas na casa dos 20 anos e não era quem tomava as decisões. Cole foi o homem que construiu o sistema de comunicação deles, o homem que projetou a estrutura que protegia as informações, o homem que se sentava ao lado de Charles nas reuniões mais importantes e sabia os tipos de coisas que apenas alguém de total confiança tem permissão para saber. 15 anos. Brett parou ali, olhou pela janela e então entregou o resto com a voz plana e imóvel de alguém lendo um arquivo. Quando Charles decidiu passar o poder para Reed, ele ligou para Cole para informá-lo. Não uma reunião, não uma conversa, um telefonema. Da maneira que você notificaria um funcionário de escritório sobre o cronograma da próxima semana. Brett não disse nada sobre como Cole reagiu. Ele não precisava. Vera ficou quieta por um tempo depois que Brett saiu, olhando para o caderno de desenho aberto na mesa sem realmente ver as linhas na página. 15 anos e um telefonema. Ela entendia esse sentimento de uma maneira que nem todos entendem. O sentimento de perceber que o que você pensava ser um relacionamento era na verdade apenas uma função. Que você não era uma pessoa para eles. Você era uma ferramenta sendo usada para seu propósito pretendido. Cole voltou naquela tarde. Desta vez, não havia flores. Ele se sentou, pulou a conversa fiada e começou com a voz de um homem que queria parecer prestativo. Vera não pertencia a este mundo. Ficar aqui por mais tempo só a colocaria em perigo. Ele poderia providenciar para que ela saísse em segurança, para voltar a uma vida normal, sem que ninguém soubesse que ela esteve aqui.
Sua voz era calorosa e razoável, cheia de justificativas práticas. Vera ouviu tudo. Então ela olhou diretamente nos olhos dele e disse: Você não está preocupado comigo. Você está preocupado porque minha presença aqui significa que você não pode controlar a variável. O quarto ficou em silêncio, da maneira que só fica quando alguém diz exatamente o que a outra pessoa não estava preparada para ouvir. Cole olhou para ela e, naquele momento, antes que seu sorriso pudesse voltar, Vera viu algo se mostrar em seus olhos. Não raiva, não surpresa, mas algo mais frio e mais real do que ambos. O olhar de um homem que acabara de confirmar que a pessoa sentada à sua frente não era um peão que poderia ser movido tão facilmente quanto ele havia calculado. O sorriso voltou depois disso, mas não era o mesmo. Um pouco mais lento, faltando a naturalidade que Cole não percebeu que Vera estava contando desde a primeira vez que ele entrou neste quarto. Naquela noite, Vera bateu na porta do escritório de Reed. Não porque quisesse, mas porque havia ficado com aquela informação por tempo suficiente para saber que guardá-la para si mesma não ajudaria ninguém. Reed estava ao lado de sua mesa, revisando uma pilha de arquivos, e ele olhou para ela com o olhar de um homem que não esperava visitas a esta hora, mas não sinalizou para que ela saísse. Vera entrou, parou a uma distância que pareceu certa e contou-lhe o que Cole havia dito naquela tarde. De forma clara, na ordem correta, sem adicionar comentários pessoais, sem dar peso extra a nenhuma parte. Simplesmente relatando o que havia acontecido da maneira que ela sempre fazia com coisas que importavam, com a voz firme de alguém que decidiu que a emoção poderia vir depois. Reed ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele olhou para ela por um momento e fez uma breve pergunta sobre o momento. Ela respondeu. Ele assentiu. Então, silêncio. Não o silêncio de um homem pensando no que acabara de ouvir. O silêncio de um homem pesando o quanto deveria confiar na pessoa que acabara de lhe contar. Vera encontrou seus olhos e viu ali, claro e não totalmente escondido, o ceticismo. Não hostilidade, não acusação, apenas a distância de alguém que vê o mundo com um realismo frio. E a realidade de que Cole estava lá há 15 anos, enquanto Vera estava lá há apenas 3 semanas. Vera entendeu isso. Racionalmente, ela entendeu completamente. 15 anos de confiança não poderiam ser abalados por 3 semanas, e pelo relato de uma mulher em quem Reed ainda não tinha motivos suficientes para confiar sem reservas. Essa era a matemática razoável de um homem que vivia em um mundo onde confiar na pessoa errada poderia custar caro. Ela sabia disso. Ela poderia até dizer que, em certo sentido, o ceticismo dele era justo. Mas saber que algo é razoável não significa que não dói. E esta foi a parte que surpreendeu Vera sobre si mesma. Que desta vez, não acreditarem nela doeu de uma maneira diferente do que jamais doera antes. Ela estava acostumada a não acreditarem nela. Acostumada a isso muito antes de conhecer Derek. Nos anos em que seu pai desapareceu sem uma palavra, e ela aprendeu que a presença de outras pessoas em sua vida era temporária e condicional. Não acreditarem nela havia se tornado seu estado padrão, algo que ela aprendera a carregar sem deixar que a atrasasse. Mas, parada no escritório de Reed agora, olhando em seus olhos duvidosos, ela sentiu algo doer de uma nova maneira. Não porque estivesse desapontada ou com raiva, mas porque percebeu que havia começado a se importar se este homem acreditava nela. E perceber isso no exato momento em que ele mostrou que não acreditava foi uma coincidência amarga e perfeitamente cronometrada. Ela não disse mais nada, nenhuma explicação adicional, nenhuma tentativa de persuadir, nenhum sinal de nada que acabara de passar por seu peito. Ela simplesmente deu um pequeno aceno, da maneira que alguém faz quando disse o que precisava ser dito, e se virou para sair. A porta se fechou atrás dela com um som suave e decisivo. Reed ficou observando-a ir, o arquivo ainda na mão, e seu maxilar se contraiu da maneira que apenas Brett, se estivesse lá, teria reconhecido como o sinal de um homem que acabara de fazer algo que não tinha certeza se era certo. Reed não foi dormir depois que Vera saiu de seu escritório. Ele ficou parado por um tempo, o arquivo ainda na mão, olhando para a porta fechada e pensando na maneira como ela havia sentido antes de se virar. Não com raiva, não suplicando, apenas a aceitação silenciosa de alguém tão acostumado a não acreditarem nela, que isso não a surpreendia mais.
Isso, por alguma razão, o perturbou mais do que qualquer outra reação que ela pudesse ter escolhido. Ele pousou o arquivo e foi procurar seu pai. Não para relatar a situação como sempre fazia quando havia novas informações a compartilhar, mas porque havia algo no que Vera lhe dissera. Não o conteúdo, mas a maneira como ela contara, sem adicionar, sem subtrair, sem tentar persuadir. Simplesmente colocando a verdade na mesa e deixando-a falar por si mesma. Isso não o deixaria passar a noite com aquela pergunta sem fazê-la. Charles estava lendo na pequena sala de estar no final do corredor. A lâmpada de leitura amarela e quente lançava um círculo de luz ao seu redor na escuridão da sala. Ele ergueu o olhar quando Reed entrou, deixou o livro de lado e esperou, da maneira de um homem que conhecia o filho o suficiente para reconhecer quando ele vinha por algo além de negócios. Reed sentou-se na cadeira em frente a ele e repetiu o que Vera havia relatado sobre Cole, breve e completo. Quando ele parou, Charles não respondeu imediatamente. Ele olhou para as mãos, os dedos entrelaçados sobre a mesa, e ficou em silêncio por mais tempo que o normal. Tempo suficiente para Reed começar a se preparar para uma resposta que Charles não sabia ou não podia explicar. Mas quando Charles ergueu a cabeça, não havia surpresa em seus olhos, apenas algo mais pesado e mais antigo. O olhar de um homem observando as consequências de algo que ele fizera há muito tempo. Ele disse: "Quando decidi passar o poder para você, liguei para Cole para informá-lo. Isso foi tudo. 15 anos ele esteve ao meu lado, sabendo de tudo, fazendo tudo, e eu fiz um telefonema como se ele fosse um móvel sendo transferido junto com a organização." Ele fez uma pausa. "Eu soube que estava errado no momento em que desliguei, mas pensei que o tempo cuidaria disso, que ele entenderia." A sala ficou em silêncio. Reed olhou para o pai e, pela primeira vez em anos, não viu o homem que construiu tudo sobre o qual Reed se apoiava. Ele viu o homem que carregou seus próprios erros por 10 anos e nunca os disse em voz alta porque ninguém havia feito a pergunta certa. E quem havia feito a pergunta certa não fora ele. Fora Vera, da maneira indireta de colocar a informação na mesa sem explicar por que importava e deixando-a encontrar seu próprio caminho para o lugar onde precisava ir. Reed ficou parado e deixou os avisos dela daquela noite voltarem um por um. A maneira como ela insistira que algo estava profundamente errado e como seus olhos haviam procurado por uma verdade que ele ainda estava cego demais para ver. Quando ela disse, ele ouviu com o ceticismo de um homem pesando uma fonte. Agora, sentado na luz amarela pálida e olhando para o rosto de seu pai, ele ouviu novamente com os ouvidos de um homem que acabara de perceber que uma semente não precisa de solo bom para brotar. Ela só precisa de tempo suficiente, e Cole Maddox tivera 10 anos. 2 dias após a conversa com Charles, Reed chamou Brett em seu escritório com o relatório de pessoal de Northport na mão e o rosto de um homem procurando por algo cuja forma exata ele ainda não conhecia. Marcus Webb, o homem que cuidara das comunicações de Northport por 12 anos, fora transferido para um posto administrativo interno 3 semanas antes, após um relatório de auditoria mostrar pequenas discrepâncias nos números de remessa do último trimestre. Esse relatório fora redigido e apresentado por Cole em uma reunião da qual Reed não participara pessoalmente, porque estava lidando com as consequências do ataque no Meridian. O processo estava correto, a papelada completa. Nada parecia errado quando se examinava cada parte isoladamente. Era apenas que Marcus Webb ocupara aquela posição por 12 anos, sem nenhum erro significativo. E Northport era a linha de comunicação mais crítica de todo o sistema, e o homem que o substituía era alguém que Cole havia recomendado. Reed olhou para o arquivo e soube que algo não estava certo, mas não conseguia apontar exatamente onde. Como olhar para uma pintura onde as proporções estão erradas, mas você não consegue encontrar uma única linha específica que esteja errada. Ele estava na janela de seu escritório com o arquivo aberto na mesa quando Vera passou pela porta aberta e parou. Ela olhou para o rosto dele, depois para o relatório, da maneira de alguém reconhecendo um estado familiar que já vira em outro lugar. Reed não a convidou para entrar, mas também não sinalizou para que ela saísse. Vera entrou, ficou ao lado da mesa e olhou para a página que ele estava lendo. Ele não explicou, simplesmente deixou o relatório ali. Ela leu em silêncio por um momento, depois fez algumas perguntas breves sobre o momento,
Sobre quem fizera a recomendação? Sobre a atribuição atual do homem que fora substituído. Reed respondeu a cada uma. Quando ela ergueu a cabeça, havia algo em seus olhos que ele reconheceu como a certeza de alguém que acabara de encontrar o que temia encontrar. Ela falou devagar, não porque não tivesse certeza, mas porque queria que cada palavra caísse no lugar certo. Ele não ataca de frente. Ele nunca ataca de frente. Ele limpa o caminho primeiro, removendo cada pessoa que poderia te ajudar, cada pessoa que poderia te avisar, colocando seu pessoal em posições que você não olhará até que seja tarde demais. Quando você percebe, não há mais ninguém ao seu lado. Ela fez uma pausa. Marcus Webb não é o primeiro. Você precisa revisar quais outras mudanças de pessoal aconteceram nos últimos 3 meses em que Cole teve participação. Reed olhou para ela no silêncio do escritório. A luz do final da tarde entrava pelas janelas e lançava longas faixas de brilho no chão de madeira. Desta vez, não havia ceticismo em seus olhos como ela vira na noite anterior. Nenhuma distância de um homem pesando a confiabilidade de uma fonte. Apenas o reconhecimento claro de alguém que finalmente recebera o nome exato para o que estava sentindo, mas ainda não conseguia formar. Dito por uma mulher que aprendera a reconhecer esse tipo de controle, não por livros ou experiência organizacional, mas por anos sobrevivendo a isso em sua própria vida. O convite para a gala da Fundação Ashford chegou pela manhã. Um cartão de convite grosso colocado na mesa do café da manhã, ao lado da agenda semanal de Reed. Era o evento anual de arrecadação de fundos, a noite em que a Ashford Group Real Estate Corporation tinha que apresentar sua face legítima e correta diante de parceiros, políticos e da imprensa. Reed olhou para o convite e não demonstrou expressão, o que era resposta suficiente para dizer que ele não queria ir, mas não tinha outra escolha. O problema começou quando Charles anunciou no jantar da noite anterior que Vera iria com eles. Reed pousou o copo e olhou para o pai com os olhos de um homem se preparando para apresentar uma lista de argumentos razoáveis e práticos. Charles ouviu todos eles, depois disse 4 frases que não deixaram espaço para refutação. Você a protege escondendo-a. Eu a protejo deixando-a viver. A pessoa que salvou minha vida não ficará sentada entre 4 paredes enquanto eu vou a uma festa. Isso não é uma discussão. Reed olhou para o pai da maneira que apenas Charles Ashford conseguia extrair dele. O olhar de um homem que sabia que havia perdido, mas não o dizia em voz alta. Então assentiu uma vez e nunca mais tocou no assunto. Na tarde seguinte, uma roupa apareceu do lado de fora da porta de Vera. Sem bilhete, sem explicação, apenas um simples vestido azul meia-noite e um par de sapatos de salto baixo em seu tamanho exato. Vera os vestiu e ficou no espelho do banheiro, olhando para a pessoa que a olhava de volta. Uma mulher em um vestido de seda liso, que valia mais do que 3 meses de seu salário de bartender. Seu cabelo arrumado por alguém que trabalhava em um silêncio profissional. Seu ombro direito ainda enfaixado sob o tecido. A mulher no espelho parecia pertencer a este mundo. Vera sabia que era a mentira mais cara em que já fora vestida. O salão de festas do Ashford Plaza Hotel estava inundado pela luz dos lustres e o jazz ao vivo tocava no volume certo para ser ouvido sem ser intrusivo. O ar carregava o cheiro de perfume caro e ambição não dita. Vera entrou ao lado de Charles, a mão pousada levemente em seu braço a pedido dele, e imediatamente sentiu como centenas de olhos na sala registraram sua entrada sem que ninguém olhasse diretamente. Reed estava do outro lado da sala, apertando a mão de um homem de cabelos prateados que Vera ainda não conhecia pelo nome. Seu rosto usava a expressão social adequada da noite, o sorriso na largura certa, os olhos com a quantidade certa de calor. Depois que Charles foi cercado por um grupo de convidados familiares, Reed veio ficar ao lado de Vera sem precisar ser solicitado e começou a falar baixinho em seu ouvido sobre cada pessoa em sua linha de visão. Não a maneira de apresentações educadas, mas a maneira de um homem compartilhando algo real no meio de tudo de falso que acontecia ao redor deles. Aquele homem de cabelos prateados controlava 3 conselhos corporativos e um juiz federal. A mulher de vestido vermelho no canto lavava dinheiro através de uma cadeia de galerias de arte em 3 cidades. A pessoa que ria mais alto na sala era a que mais devia e sabia disso melhor do que ninguém. Vera ouviu e percebeu algo que não esperava perceber aqui. Que na voz de Reed
Enquanto ele dizia tudo isso, não havia orgulho nem senso de poder em mostrar a alguém o quanto ele sabia. Havia apenas cansaço, extremamente bem controlado, escondido atrás de cada palavra. Mas estava lá, real e inconfundível para quem soubesse ouvir. Cole apareceu cerca de meia hora depois que eles chegaram, movendo-se pela sala com o ar de um homem trabalhando, falando baixinho com cada membro da equipe de segurança, verificando cada canto da sala com um sorriso mais largo do que o normal em sua boca. Vera o observou. E nos minutos seguintes, enquanto Reed era puxado de lado por um senador para uma foto, ela observou Cole se mover e percebeu o que seu estômago confirmou antes que sua mente pudesse encontrar o nome para isso. Ele não estava verificando as saídas para garantir que eram seguras. Ele as estava verificando para saber exatamente quais ele precisaria controlar, quando e como. O alarme de incêndio disparou às 9h42 da noite. Bem no meio do discurso de Reed para os doadores, a sirene cortando a música e as vozes com a aspereza de algo projetado para que ninguém pudesse ignorar. As luzes de emergência se acenderam, banhando toda a sala em um azul frio, e a atmosfera mudou instantaneamente de confortável para inquieta. Não havia fumaça, nem cheiro, nem sinal físico de fogo. Mas isso não impediu a multidão de se mover em direção às saídas com a urgência educada de pessoas que ainda não estavam realmente assustadas, mas não queriam ser as últimas a permanecer na sala. Reed parou de falar e procurou por Brad imediatamente, seus olhos se encontrando sobre as cabeças da multidão da maneira sem palavras de dois homens que trabalharam juntos por tempo suficiente para não precisarem de linguagem. Brad começou a se mover em direção às portas principais, avaliando a ameaça daquela direção. Naquele exato momento, Cole apareceu ao lado de Reed, sua voz calma e certa. A voz de alguém que se preparava para este momento há muito tempo. O corredor de serviço atrás da cozinha era a rota mais segura para sair. Sua equipe já estava posicionada. Reed precisava gerenciar a multidão na frente enquanto Cole levava Charles e Vera pela saída privada. Reed olhou para onde a multidão começava a se afunilar na entrada principal, olhou de volta para Cole e tomou sua decisão em menos de 2 segundos. Exatamente pelo reflexo que qualquer um poderia prever se o tivesse observado por tempo suficiente para entender que Reed Ashford sempre lidava com a ameaça direta a ele mesmo e delegava todo o resto à pessoa em quem confiava. Cole conduziu Charles e Vera pela porta da cozinha e para o corredor de serviço dos fundos. 2 homens em uniformes de segurança do hotel caminhavam com eles. As luzes do corredor eram brancas, frias e estreitas depois do brilho do salão de festas. Vera caminhava ao lado de Charles, a mão tocando levemente seu braço, e em sua cabeça algo começou a contar. O número de pessoas, a distância até a porta à frente, as posições dos 2 seguranças, a velocidade do passo de Cole. Então a porta pesada atrás dele se fechou com o som de uma trava magnética se encaixando. Firme, final e completamente errado para um procedimento de evacuação de emergência que nunca tranca uma porta atrás das pessoas que estão sendo retiradas. Vera soube imediatamente. No instante seguinte, os 2 seguranças pararam e se viraram, seus rostos mudando da maneira que uma máscara muda quando o usuário decide que não precisa mais dela. Suas mãos se movendo em direção às armas, com a familiaridade praticada de homens que já haviam feito isso muitas vezes antes. Cole parou na frente, virou-se para olhá-los, e o sorriso em seu rosto foi o primeiro sorriso que Vera vira dele, que era completamente real desde o momento em que ele entrou em sua vida. Vera se virou para Charles. Ele estava ereto, com os 2 braços ao lado do corpo, seu rosto não demonstrando pânico ou surpresa de um homem pego de surpresa. Ele apenas parecia cansado, da maneira profunda e antiga de alguém que finalmente assistiu ao que temia em seus ossos por muito tempo sair para o aberto. Não cansado de medo, mas cansado de saber. De ter sabido que algumas dívidas não são pagas com o tempo, são pagas por um momento como este. E esse momento finalmente havia chegado. Cole caminhou para o meio do corredor e parou na distância certa para falar sem levantar a voz. A distância de um homem que não precisava provar nada através da proximidade física, porque já controlava todo o resto naquele espaço. Os 2 falsos seguranças ficaram atrás de Charles e Vera, sem se mover, mas presentes o suficiente para que ninguém considerasse ir a lugar algum.
Cole olhou para Charles com uma expressão que Vera nunca vira em seu rosto antes. Não o olhar calculista das vezes em que a visitara, não o sorriso medido, apenas um vazio frio e honesto. O olhar de alguém que se despojou de todas as camadas externas e estava ali como o que quer que restasse por dentro depois de 15 anos. Ele começou a falar, sua voz baixa e uniforme, sem o ardor de um homem desabafando raiva, ou o tremor de um homem agitado demais para se firmar. Era a voz de alguém que contara essa história dentro de sua própria cabeça tantas vezes que ela não precisava mais de emoção para existir. Era simplesmente a verdade dita em voz alta depois de ser contida por muito tempo. Ele falou sobre 15 anos, não listando tarefas, mas nomeando o que ele havia desistido para fazê-las. As oportunidades que não aproveitou porque estavam aqui. As pessoas que não manteve porque este trabalho não deixava espaço para essas coisas. As noites em que se sentou no escritório de Charles, construindo cada peça desta organização com suas próprias mãos. Enquanto Reed ainda estava aprendendo a se tornar o homem que Charles queria que ele fosse. Não havia ódio em sua voz. E era isso que fazia Vera se sentir mais fria do que qualquer outra coisa naquele corredor. Porque o ódio é algo com que se pode negociar, algo que pode esfriar, algo que pode chegar a um fim. Mas a voz de Cole era a voz de um homem que sentira dor por tanto tempo que a dor se tornara parte de sua estrutura. Não uma emoção, mas um princípio. A coisa que moldou como ele via o mundo e decidia o que era justo e o que ainda tinha que ser pago. Então ele disse a frase que Vera entendeu que ele guardara por mais tempo. Você fez um telefonema. 15 anos e você fez um telefonema. O corredor ficou completamente silencioso naquele momento. O tipo de silêncio que não é porque não há nada a dizer, mas porque o que foi dito ocupa todo o espaço. Vera olhou para Charles, esperando sua reação com algo próximo da preocupação, esperando que ele explicasse ou justificasse ou encontrasse uma maneira de reformular a seu favor. Mas Charles Ashford não fez nada disso. Ele ficou de pé, encontrou os olhos de Cole e disse, nem rápido nem devagar, não para implorar por misericórdia e não para sair daquele corredor, mas apenas porque era a única verdade que ele podia dar naquele momento. Eu sei que estava errado. Nada mais. Nenhuma explicação de circunstâncias, nenhuma razão sobre a pressão na época, nenhuma frase começando com mas ou porquê. Apenas essas 4 palavras sozinhas, sem suporte de mais nada. Vera viu acontecer antes que pudesse descrever. Cole vacilou, não recuando, mas pausando internamente, como se a maquinaria que funcionara sem parar dentro dele por 15 anos tivesse perdido uma batida. Porque fora construída para resistir a desculpas e negações, não para resistir à verdade dita diretamente, sem exigir nada em troca. Essa vacilação durou menos de 2 segundos. Mas para Vera, que aprendera que 2 segundos são tempo suficiente para mudar tudo se você souber o que fazer com eles, foi o suficiente. Naquela batida vacilante de Cole, Vera não pensou. Ela simplesmente começou a se mover da maneira que seu treinamento médico incompleto e 2 anos vivendo com Derek a ensinaram. Não com força, mas com informações coletadas desde o momento em que entrou naquele corredor. Ela observava os 2 guardas desde o instante em que se revelaram. Não porque soubesse que precisaria daquela informação, mas porque observar se tornara seu reflexo muito antes de entender por que precisava. O homem à direita apoiava o peso na perna esquerda, o pé direito ligeiramente para trás, como acontece quando alguém tem uma lesão antiga no joelho direito que nunca cicatrizou completamente ou cicatrizou da maneira errada. O homem à esquerda mantinha a mão direita mais perto da arma do que a esquerda, e seu braço esquerdo tinha uma amplitude de rotação limitada no ombro, a assinatura de uma antiga lesão no manguito rotador. Essas eram coisas que uma pessoa comum não veria. Eram as marcas invisíveis notadas apenas por alguém com seu conhecimento cirúrgico e estudos focados em anatomia. Mesmo quando não estava tentando, Vera não atacou. Ela não tinha força para atacar 2 homens armados e vencer. Ela apenas criou caos suficiente para mudar o cálculo deles. Ela lançou seu corpo em direção ao homem da direita, não caindo sobre ele, mas se projetando para frente em uma direção que o forçou a dar um passo e bloquear com a perna direita, a perna exata que ele não queria sobrecarregar. De repente, ele hesitou por meio segundo.
Esse meio segundo foi suficiente para Vera mudar de direção e cravar o cotovelo esquerdo com força na articulação do ombro esquerdo do homem à esquerda, no ângulo preciso que produzia dor máxima com força mínima, ignorando a labareda agonizante de calor em seu ombro direito ferido, enquanto ela se movia. O homem à esquerda gritou e seu braço esquerdo caiu. Não paralisado, não derrubado, apenas o suficiente para fazê-lo perder a coordenação pelos próximos 2 segundos. E o suficiente para fazer Cole recalcular em vez de emitir um comando imediato. Porque o que estava acontecendo na sua frente não estava em nenhum roteiro que ele preparara para uma mulher em um vestido de gala com um ombro ferido. Vera puxou Charles para trás em direção à parede, posicionou-se entre ele e os 2 guardas, enquanto eles recuperavam a postura, e manteve essa posição. Ela não tentou correr. Não havia para onde correr em um corredor trancado em ambas as extremidades. Ela fez a única coisa que podia ser feita. Ela ganhou tempo criando variáveis suficientes para que Cole não pudesse dar uma ordem sem levar em conta a possibilidade de algo mais acontecer fora do plano. E um homem que controla as coisas odeia variáveis não planejadas mais do que tudo. Ela não sabia por quanto tempo precisava aguentar. Ela simplesmente continuou ali, sua mão arranhada por bater na parede quando se projetou para a frente. Seu ombro direito começando a doer novamente, da maneira que a lembrava que uma lesão não totalmente curada não se importa com as circunstâncias. Seus olhos nunca deixando Cole. Então a porta atrás deles explodiu. Não aberta, não forçada lentamente. Ela explodiu no sentido literal. A moldura se soltou enquanto Reed passava com Brett logo atrás dele. Os rostos de ambos os homens carregando uma expressão que era fria e em chamas ao mesmo tempo. O olhar que só aparece quando alguém acabou de correr por um prédio sem saber o que estaria esperando do outro lado. Reed parou por uma única batida ao cruzar a soleira e ver Vera. Isso não foi hesitação, nem foi simples surpresa. Ele lidara com caos suficiente para não se surpreender mais no sentido comum. Em vez disso, foi a imagem diante dele. A mulher no vestido azul meia-noite, com as mãos arranhadas e o ombro ainda não curado, parada como o único ponto sólido e imóvel em todo aquele corredor. Seu olhar não vacilou nem implorou. Apenas se manteve soltando algo dentro de seu peito que ele não teve tempo de nomear. Enquanto o mundo continuava a se mover, Brett lidou com os 2 falsos seguranças em menos de 1 minuto, rápido e eficiente, da maneira de um homem que fizera isso por tempo suficiente para não desperdiçar nenhum movimento. Reed não olhou. Desde o momento em que passou pela porta, seus olhos encontraram Cole e permaneceram lá. E Cole olhou de volta para ele da maneira que 2 homens fazem quando se conhecem há tempo suficiente para entender que tudo o que precisava ser dito entre eles já fora dito. Apenas nunca fora falado em voz alta. O corredor se estreitou no espaço entre os dois, e 15 anos estavam ali como algo que não se podia contornar. Cole não tentou correr. Não havia para onde correr, e ele sabia disso. Ele sabia desde que planejara esta noite que esta era uma noite sem retorno para ninguém naquele corredor. Ele olhou para Vera parada ao lado de Charles com as mãos arranhadas e um ombro que doía. E olhos que não continham o medo que Cole provavelmente contara quando pensou nesta mulher. E ele disse com a voz de alguém fazendo uma avaliação final: "Essa garota te torna mais fraco." Reed não seguiu o olhar de Cole. Nem a menor parte de sua atenção deixou o homem à sua frente. Ele falou direto, plano, e sem a defensividade de alguém tentando provar algo. "Não, ela me mostrou onde eu estive cego." Cole ficou quieto por uma batida. E nessa batida, Vera viu algo passar por seu rosto. Não arrependimento, não uma mudança de ideia, mas algo próximo da confirmação de um homem que disse uma frase para si mesmo muitas vezes e acabou de ouvir outra pessoa dizê-la em voz alta. Reed olhou para Charles por um breve segundo, tempo suficiente para perguntar sem perguntar. Charles estava ereto ao lado de Vera, seu rosto com a expressão de um homem que se preparava para este momento. Não desde esta noite, mas por muito tempo. Desde o dia em que desligou após aquele telefonema para Cole e se sentou em seu escritório, sabendo que plantara algo que não podia controlar. Nem o que se tornaria, nem o que exigiria. Ele assentiu, leve e decisivo. Não um aceno de concordância em um sentido moral, mas um aceno de aceitação, da maneira de alguém que entende que este é o mundo que eles construíram com as próprias mãos. Estas são as leis daquele mundo.
E este é o preço que aquele mundo finalmente veio cobrar. Reed se virou de volta para Cole e todo o resto naquele corredor. A respiração, os pequenos passos de Brett recuando, as luzes brancas e frias no teto. Tudo isso parou e encolheu no espaço entre aqueles dois homens. O que aconteceu a seguir foi rápido e não carregou nenhum drama desnecessário de algo que fora decidido antes de começar. Um som curto estalou pelo corredor estreito, ricocheteou na parede e no teto, e morreu no silêncio espesso que se seguiu. Cole Maddox, o homem que passara 15 anos construindo e 10 anos esperando, desabou no chão do corredor sem outra palavra. Reed ficou parado por um segundo, olhando para o homem que ele chamara de a pessoa mais confiável ao seu lado por uma década. Então ele ergueu a cabeça e olhou para Vera, sem dizer nada, apenas olhando. E em seus olhos havia algo pesado e real, e não escondido desta vez. O olhar de um homem que acabara de pagar uma dívida que não escolheu, mas não pôde se recusar a pagar. Eles voltaram para a cobertura perto da meia-noite. Brett levou Charles para seu quarto. O homem de 68 anos caminhava com a postura reta, mas mais lentamente do que o normal. O cansaço desta noite não era do tipo que vive no corpo, mas do tipo que se instala em um homem que acabou de assistir a 15 anos de suas próprias decisões mostrarem sua consequência total em um corredor estreito sob luzes brancas. A porta de Charles se fechou e a cobertura ficou silenciosa da maneira que apenas grandes espaços vazios podem ficar silenciosos. Não simplesmente quietos, mas um silêncio pesado com tudo o que acabara de acontecer e ainda não tinha nome. Reed e Vera ficaram na sala de estar. Nenhum deles falou nos primeiros minutos. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque ambos ainda estavam naquele estágio em que o corpo e a mente estão alcançando a distância entre o que acabou de acontecer e o que está acontecendo agora nesta sala silenciosa. Reed viu a mão de Vera antes que ela mesma visse. A palma da mão direita arranhada na base e em dois nós dos dedos, a pele rasgada, mas não profundamente, ainda sangrando em um ponto. Ele não perguntou se ela precisava de um curativo. Ele simplesmente foi ao banheiro, pegou o kit de primeiros socorros, voltou e sentou-se na cadeira em frente a ela. Vera estendeu a mão não porque não pudesse fazer o curativo sozinha, mas porque havia algo em seu gesto que a fez não querer recusar. Reed abriu o kit e começou a trabalhar, limpando o arranhão com gás e antisséptico. Suas mãos mais gentis do que Vera poderia prever, do homem que ela vira fazer outras coisas esta noite. Não gentil no sentido de evitar cuidadosamente a dor, mas gentil da maneira de alguém segurando algo que não quer quebrar ainda mais. Ele não ergueu o olhar quando falou, seus olhos ainda na mão dela. Você não precisava fazer aquilo naquele corredor. Você não precisava ficar ali. Vera observou sua própria mão na dele e respondeu com sinceridade, sem pensar. Eu sei. É por isso que eu fiz. Reed parou por uma batida, seus dedos parando em seu arranhão por exatamente um segundo antes de se moverem novamente. Ele terminou o curativo, cortou a fita com cuidado e ainda não soltou a mão dela imediatamente, segurando-a por um momento a mais, não com força, apenas o contato de alguém que não estava pronto para terminar este momento ainda. Então ele pousou a mão dela e se recostou, olhando para o teto por um tempo antes de começar a falar. Ele falou sobre seu pai, não da maneira que já falara sobre algo pessoal antes, sem a estrutura de um relatório ou o controle de um homem acostumado a revelar não mais do que o necessário. Ele falou da maneira que um homem fala quando diz algo em voz alta pela primeira vez, depois de mantê-lo em silêncio por tanto tempo que quase esqueceu a forma que tem fora de sua própria cabeça. Seu pai o puxara para este mundo quando ele tinha 15 anos e sua mãe acabara de morrer. E Charles não sabia o que mais fazer, exceto as coisas que já sabia fazer. Ele não disse isso com a amargura da culpa. Ele disse como um fato que existia há tempo suficiente para não precisar mais de julgamento, apenas de reconhecimento. Vera ouviu sem interromper e sem demonstrar pena. Ela apenas ouviu da maneira que ouvira Charles falar sobre sua falecida esposa, da maneira que poucas pessoas sabem ouvir. Quando ele parou, ela não se apressou em preencher o silêncio. Então Reed olhou para ela e disse, este mundo não vai te deixar ir. Você sabia disso quando entrou nisso, quando ficou naquele corredor esta noite? Vera encontrou seus olhos e respondeu, não para confortá-lo,
mas porque era a verdade mais simples que ela tinha para lidar naquele momento. Ele nunca me deixou ir em primeiro lugar. Não havia amargura naquela frase, nem autopiedade, nem um apelo para ser compreendida. Apenas a verdade de alguém que vivera com sua realidade por tempo suficiente para não precisar envolvê-la em mais nada. Reed olhou para ela, e pela primeira vez desde que Vera entrou em sua vida, não havia cálculo em seus olhos, nenhuma avaliação de confiabilidade ou risco, ou onde uma variável pertencia a uma equação maior. Apenas olhar, da maneira que um homem olha quando vê outra pessoa pela primeira vez sem nenhum filtro entre eles. Ele disse, sua voz baixa e uniforme, carregando o peso de algo que não é dito facilmente em seu mundo. Você e meu pai, essa é a única lei com a qual ainda me importo. Não uma declaração de amor, não uma promessa no sentido usual. Algo mais pesado e mais verdadeiro do que ambos. Um juramento falado na linguagem de um homem que viveu toda a sua vida em um mundo onde as palavras têm um preço e os compromissos são pagos com sangue. E assim, quando são ditos, não precisam de mais nada para serem suficientes. As semanas após a noite no Ashford Plaza passaram da maneira que os períodos após um choque costumam passar. Lentas na superfície, mas cheias de movimento por baixo. A organização Ashford foi reforçada peça por peça. As posições que Cole havia substituído silenciosamente foram revisadas e reorganizadas com a atenção cuidadosa de alguém que aprendera a lição do que acontece quando você não olha de perto o que está perto demais. Chicago continuou funcionando como sempre, sem saber e sem precisar saber o que acontecera em um corredor estreito, sob o nível do porão de um hotel de luxo. A vida lá fora continuou, e dentro da cobertura do andar alto, tudo continuou também, mas em um ritmo diferente. O ritmo de algo que havia mudado e ainda não encontrara o nome exato, mas podia ser sentido nos menores detalhes dos dias comuns. Vera desenhava mais. O caderno de desenho que Reed deixara do lado de fora de sua porta nas primeiras semanas estava quase cheio. As últimas páginas deixavam apenas algumas folhas em branco. Uma manhã, ela pegou o dinheiro do envelope de seu último contra-cheque, ainda guardado em sua carteira. Dinheiro dos últimos turnos da noite do mês anterior no Meridian, que ela não tivera tempo de depositar antes da noite em que tudo mudou. E ela pediu a Brett para comprar um novo caderno de desenho, não o mais caro, não o mais barato, apenas o que ela escolheu com seu próprio dinheiro. O detalhe era pequeno o suficiente para que ninguém notasse, exceto Vera. E ela notou porque entendeu o que significava. Que esta era a primeira vez que ela fazia algo neste espaço como se pertencesse a ela. Não como se estivesse apenas sendo autorizada a ficar temporariamente, enquanto esperava o dia em que seria enviada de volta ao lugar de onde veio. Naquela noite, Charlie sugeriu que se sentassem na varanda. Ninguém se opôs. Os três se apoiaram no parapeito e olharam para Chicago no final do pôr do sol, enquanto ele lentamente dava lugar às luzes noturnas que começavam a piscar pela cidade. Cada pequeno ponto de brilho no escuro, como vidas continuando abaixo que não se conheciam e não precisavam. Charles ficou em silêncio por um longo tempo, da maneira de um homem pesando se deveria finalmente dizer algo que mantivera quieto por muito tempo. Então ele falou não olhando para a cidade, mas olhando diretamente para o horizonte. Eu olho lá para baixo e vejo tudo o que construí. Os prédios, as rotas, as conexões que passei a vida inteira criando. E vejo tudo o que quebrei. As pessoas que não vi de verdade. As decisões que tomei por poder em vez de por pessoas. Ele fez uma pausa. Mas esta noite, esse equilíbrio parece um pouco diferente. Não porque eu tenha feito algo grandioso, mas porque a pessoa ao meu lado esta noite não está aqui por poder. Por pessoas, não por poder. Reed estava à direita de Vera e não falou depois que seu pai terminou. Ele não estava olhando para a cidade como estivera em outras janelas ao longo dos anos, olhando para controlar, para observar, para garantir que tudo ainda estava no lugar. Esta noite ele olhou para o céu, onde nuvens finas se moviam lentamente através da jovem luz da lua. E havia algo mais leve na maneira como ele estava parado do que em todas as outras vezes que Vera o observara assim. Sua mão se moveu lentamente ao longo do parapeito e tocou a mão dela. Não agarrando, não segurando, apenas o contato leve de alguém que queria confirmar que a pessoa ao seu lado era real e estava aqui.
Vera olhou para o horizonte de Chicago estendido diante dela. A cidade que quase a matara, a prendera, a puxara para um mundo que não era dela e de alguma forma a trouxera para estar aqui esta noite. Ela percebeu que algo quieto e certo estava acontecendo dentro dela, que ela estava em uma janela e não procurava saídas. Não contava quantos passos precisaria para chegar às escadas. Não media a distância até a porta. Pela primeira vez em anos, ela estava em um espaço e simplesmente estava ali, sem precisar saber por onde sairia se algum dia tivesse que sair. As feridas não desapareceram. Aqueles anos não desapareceram. Derek, o pai que foi embora, a mãe que morreu cedo demais, o apartamento alugado com os canos barulhentos e o lembrete da conta de luz colado no espelho. Tudo isso ainda estava lá e sempre estaria. Mas não era mais a única coisa que a definia. Às vezes, a vida não te dá paz tirando as coisas que um dia te machucaram. Ela te dá paz colocando-te no lugar certo, onde essas feridas não são mais a única coisa que você carrega. Se a história de Vera tocou em algo dentro de você esta noite, talvez a dor de não acreditarem em você, de se acostumar tanto com a perda que você para de notar o momento em que começa a se curar, de se levantar, não por ser corajoso, mas porque não há mais razão para não se levantar. Então, deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco que parte da sua vida esta história tocou. Nós lemos todos os comentários e valorizamos cada compartilhamento feito de coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias. Cada história é uma vida. Cada vida é uma lição que queremos contar com você. Clique em gostei se esta história significou algo para você e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam ouvir isso hoje. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias de paz em seus corações. Obrigado por estarem aqui conosco. Vemo-nos no próximo vídeo.